Tive que fazer um corte no tema do vídeo, ocorreu alguns previstos e imprevistos. Mas o assunto que eu acrescento antes de ir para o tema central sobre a burrice intencional das pessoas e a necessidade de líderes, sendo que um está ligado, conectado, linkado, atrelado ao outro. Eu tava falando com uma pessoa do meu círculo aqui e percebi o seguinte: eu cheguei, à conclusão que o povão, a maioria da massa no geral, não somente se fazem de burras, como elas querem ser burras. Não é por falta de aviso e nem de informação. Eu refleti: o burro é aquela pessoa que realmente não teve estudo e não consegue chegar a uma conclusão lógica das coisas. Ou então, também tem a segunda opção, que se tem algum problema / doença na massa encefálica no cérebro. Mas tirando a segunda opção, se for para pensar, analisar e ponderar, eu cheguei à seguinte resposta que mais se encaixa. Não é por falta de notícia, não é por falta de conhecimento, não é por falta de aviso e não é por falta de observar ao redor e comprovar que o mundo está se autodestruindo. É quando eu entendi. As pessoas querem fazer o que é errado e não sofrer a consequência do erro que elas mesmas praticaram. É tipo uma lei da semeadura reversa, né? Você planta cocô e espera colher brigadeiro. Aí entrou o assunto: por que será que o povo quer tanto um intercessor, um pastor, um líder? Eu cheguei à conclusão que é porque, assim, de forma simples, se o cara fizer besteira, a culpa é do líder, né? A culpa nunca é da pessoa que escolheu o líder. As pessoas não querem arcar com as consequências, elas querem ter alguém pra jogar a culpa. Porque imagine-se, você andando sozinho com Deus, né? Ou ele se comunicando com você, como na época de Moisés. E se ele tivesse puxão de orelha, poucas pessoas teriam um culhão pra admitir se cometessem algum erro. Então é mais fácil falar, né? Ah, a culpa é do fulano, ciclano, do líder XYZ, foi o pastor que me mandou fazer isso, foi o outro que me mandou fazer aquilo. No livro de Enoque já falava que as pessoas vão pro inferno cientes do que estão fazendo. Agora eu tô começando a ver que tudo tá se conectando. E esse jeitinho, que alguns podem falar, é o jeitinho brasileiro, mas eu não sei se é só o jeitinho brasileiro, não. As pessoas ao redor do mundo inteiro estão com a cabeça. No mundo inteiro as pessoas querem se sobressair, ser o melhor. Alguns, ou muitos no caso, fazendo até coisa errada. Só que Deus estabeleceu a forma correta de fazer as coisas, né? Não precisa roubar, né? Procure otimizar, seja minimalista, use só o que precisa até você conseguir comprar o que quer. Peça ajuda de Deus, use os recursos que temos hoje, internet e afins. Não precisa ficar se endividando só pra se aparecer na internet, né? Até porque, vamos na real, ali na rede social ninguém tá nem com você, tá? É o famoso você pode ter, só não mais que eu. Também não precisa ter o maior das casas, o maior dos carros, né? Isso não te faz alguém melhor. Procure se preencher com as coisas do reino celestial e você estará cheio tanto de mente quanto no espírito. Até porque o materialismo é uma espécie de crise de identidade. O relacionamento, se você não aguenta e tem que, né? Tem que se relacionar com alguém, se é que deu pra me entender, procure um cônjuge decente, case, faça as coisas nos conformes. Só que, infelizmente, hoje, as pessoas são muito materialistas. E por incrível que pareça, boa parte das coisas desse mundo, né, a moeda de troca é o dinheiro. Na verdade, são 3 pilares, no entanto depois falarei mais sobre isso. Pode ver, até no YouTube, né, eu gosto de fazer esse teste, se você colocar no privado, o YouTube tem uma mania de recomendar vídeos que só endossam o materialismo. Na maioria das vezes, as pessoas sempre falam até de espiritualidade, mas sempre um viés que acaba no materialismo. Ou é compre meu curso, ou é mude de status, suba na vida, mude seu estado mental, invista em XYZ. Só que isso tá gerando um povo extremamente mercenário. Eu diria que no presente, a maior parcela das pessoas são oportunistas com um certo grau acentuado de mercenarismo no meio. Pra resumir, porque eu já falei sobre isso, essa elite controladores do mundo, alta cúpula, durante anos programou preditivamente a cabeça das pessoas, em filmes, séries, músicas, alimentos contaminados, a cultura popular, propaganda em si ajudou muito também. Pra comprimir o assunto, a maior parte do povão está numa corrida super tóxica pra ver quem vence na vida. Virou quase que uma ditadura da produtividade também. Só que agora vem o BO, né, a consequência. E tem até uma discussão na internet que tá surgindo por aí, né, sobre o fato de ninguém ter mais hobby. E tudo isso por quê? Porque atualmente tudo tem que ser pago, né, lucrativo, investido. Tudo é quanto eu vou ganhar, quanto eu vou receber. Tem até aquela famosa frase, né, quanto eu ganho com isso, com tal coisa. Tá chegando ao ponto que o coveiro, né, vai cruzar os braços e vai falar, né, quanto que eu vou ganhar pra enterrar esse desgraçado? E se ninguém pagar, né, deixa o cara virar farofa ali no chão mesmo. Já tá assim. É tipo gasolina. As pessoas se comportam como um veículo. Parece que só funciona se entrar alguma coisa, né? Seja dinheiro ou, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo aquelas máquinas de arcade de fliperama, né? Só funciona se tiver um coin, né? Uma moedinha. Por isso que eu falo que as pessoas viraram mercenários, né? Quando tem gente que fala, eu prefiro ficar com inteligência artificial. Qual que é a lógica? É porque a inteligência artificial é mais humana indiretamente, né? Ela, por mais que de certa forma artificial, mas ela consegue artificializar ou trazer uma espécie de uma comunicação, um amor muito melhor do que o ser humano. Porque o ser humano tá ficando frio, o ser humano tá ficando oco. Entendeu agora por que as pessoas estão preferindo ficar com inteligência artificial? A inteligência artificial tá mais humana que o próprio humano. Agora, irei fazer um corte rápido e ir pro tema central do vídeo, que é a divisão atual entre uma parcela da população da atualidade
que preferem investir no mundão, né, nesse legalismo, materialismo, na podridão do mundo, como eu falo, contra, ou barra, né, versus a outra parcela menor, que não precisa ficar correndo pra independência, né, só pra ficar sendo autovalidada pelo povo da internet. Ou sabe-se lá pra quantas pessoas tem que validar, né, porque tem gente que quer validação de todo mundo. Querendo ou não, eu odeio falar de geração, porém, preciso tocar nessa vertente, porque isso tem tudo a ver com geração. E essa reflexão seria mais sobre, ou na verdade, né, eu vou finalizar o assunto. Para falar de geração, eu vou ter que acabar citando uma situação que ocorreu comigo, bem próximo, na verdade, né? Eu creio que tem tudo a ver com esse contexto. Sobre os que eu chamo de vizinhos. Mas não perdo muito tempo. Eu marquei a data, meados de fevereiro para março de 2024. Aproximadamente 710 dias. Mais ou menos 23 meses. 1 ano e 11 meses, no caso. Partindo da data que eu gravo esse vídeo. Só estou relatando isso pelo seguinte motivo. Quando as pessoas falarem, ou falam, no caso, né, que opressão não existe, que lado espiritual não existe, tudo é remédio, nem psicólogo. Ou pior até, né? Às vezes até a igreja fala que você tem demônio, uma exceção do descarrego. Tem coisa que é difícil falar, porque o povão médio é ignorante, muito agressivo se for encostar em certos assuntos. A história comprimida e filtrada que vocês vão receber, quase que seria o equivalente na versão da Disney, que na verdade foi bem pior que querer expor aqui. Se é que eu entendi, compreendi alguma coisa, né, até onde eu consegui entender. Do meu lado mora 2 velhos, que eu apelidei de velho porco, né? Um zumbi 1, um zumbi 2. E eu não vou nem questionar o fato de ser estranhíssimo, né? Mas ok. A coisa fica bizarra, porque eu não sabia que morava lá, né, do lado. Eu não sabia que morava exatamente, porque toda hora, né, entrava e sai carro, entra, sai. Fora que você não escuta nada, né? Com exceção de madrugada, e era às vezes ainda. É um lugar estranhíssimo. Tem hora que tá tudo quieto, parece que não tem ninguém. Aí depois você escuta uns batendo na parede, bate porta e assim vai. Só que a parte mais esquisita é agora. Não sei se foi porque na época de meados de 2019, 2020, eu fazia academia, eu saía na rua, né? As gurias que me via e queria me traçar. Não sei se foi em meados de 2021 ou 2022, ou sei lá, né? Que eu conversei com um moço que eu jogava com ele e eu fiquei no quarto falando um monte de coisas do BR Médio. Talvez esses vizinhos ouviram do outro lado da parede, ficaram nervosos. E depois também teve um EP que eu conversei, meio que seria mais próximo de um relacionamento que eu tive com uma moça à distância. Eu já falei isso em outros vídeos. Em 2020 e depois foi em 2023, se eu não me engano. E talvez ali, aí sim, eu tive um problema. E assim, eu só digo isso. Tenham só fotos bobas no seu celular. E nem no e-mail tenham também, né? Procurem enviar. Procurem escrever, guardar tudo impresso e na hora, né, na caneta mesmo, no papel físico. Quem entendeu, entendeu. Eu só sei que em um dado momento, né, uma guria spawnou do nada aqui do lado. Começou a jogar o gato aqui em casa pra me forçar a entrar lá nesse vizinho. Obviamente, eu não entrei. Eu não fico em lugar que tem outro homem, que não seja da minha família, né? A não ser que ele esteja empalhado. Bom, fato é. Eu não entrei naquele chiqueiro, né? Aí as gurias devem ter ficado com raiva, né? Chamou uns caras pra substituição. Agora ficam furando parede, né? Ficam batendo a cabeça na parede, sei lá, toda hora bate na parede. Quando eu posto alguma coisa falando a verdade sobre ele, provocando, né? Cheiro de fumaça, estranho pela janela. Até a polícia já enquadrou, né? Parou esses vizinhos, né? E a rua é classe média, tá? Não é favela. Os caras miguezeiro pra caramba, chorando pra polícia, né? Não sei de nada. E os caras faziam festa podrona, com som alto, eu lembro disso, né? Não adianta querer fingir demência. A memória de quem faz é fraca, mas a de quem recebe é boa. E pior, que eu sei que me assiste. Espiritualmente falando, essas pessoas são pesadas, né? São um peso morto. É horrível viver perto de gente assim. Eu nunca senti tanta opressão, tanta energia tão negativa vindo de certas pessoas. Por isso, eu falei no vídeo anterior que eu tentaria sair daqui, né? Porque são pessoas muito, mas muito ruins, pesadas, de energia baixa. E eles sabem que são eles, né? E não é por falta de seguir protocolos, tá? Já fiz desde jejum, promessa, corrente, corte de maldição, posição de mão, jogar no lixo objeto duvidoso, tipo livro com simbologia estranha, afins. Foi daí que eu entendi o seguinte: assim como Sansão, Davi, Salomão, eu compreendi que Deus ajuda, só que em partes a gente também paga pelos nossos atos de burrice. Eu realizei, meio que parei de tentar converter as pessoas, porque eu compreendi que a conversão para essas carcaças vai ser a sangue no apocalipse ainda. O que é pior ainda, eu creio que os vizinhos da rua de baixo também estão igual. Várias vezes a polícia aqui é subindo e descendo. E teve um dia até que um ladrão entrou numa casa aqui de cima, mas acho que 4 ou 5 casas de distância. Ninguém percebe isso, as pessoas continuam fazendo coisa errada. Assim, eu sei que às vezes, né, a própria família ensina, endossa a fazer podridão. Temos vários exemplos disso na internet. Inclusive até um dia desses eu vi um moço que parou os rins do cara por causa de anabolizante / esteroide. E no fim, o cara não admitiu o erro que era da bomba, né? Só que assim, no geral, no Brasil, pelo menos, as pessoas são assim. Muitos, né? O caso, as pessoas estão vivendo com a polícia, com
encosto no cangote, em alguns até com a morte também, e não param de fazer besteira. E se tu que tá do outro lado não entender, né, a frase que irei falar agora, é porque você não entendeu o mundo que nós estamos vivendo. Tem pessoas que vão ir pro inferno, cientes que vão pro inferno. Já está escrito isso na linha do tempo. E a própria atitude da pessoa comprova isso todo dia. E por que eu dei toda essa contextualizada, né? É justamente por isso. Tudo me leva a crer. E as pessoas estão vivendo uma vida bizarra, porca. E no fim acham que o mundo vai dar certo. Os BR médio não trabalham, né? Aí fica essa situação asquerosa, nojenta. Guria aceita viver junto de velho só pra ser bancada e um monte de gente tudo junto misturado. E de fato, eu gravei esse vídeo de propósito mesmo, né? Pelo menos eu tento investir em família de verdade, né? O que sobrou pra geração. Até porque também eu creio que não temos tanto tempo assim pra fazer essa tal de vida perfeita, né? Da Deep Web que muitos falam. Eu poderia sair também, né? Ficar com umas velhas mastigadoras de língua, né? Tiazona, peito caído só pra ser bancado. Só que pra mim, essa coisa daquela sigla, né? Que eu falo, né? @DO ou @DOS. Vou explicar nesse vídeo justamente o motivo pelo qual essas pessoas que se comportam dessa forma que eu acabei de citar estão arruinando, corroendo, assassinando esse mundo. Porque hoje é o quê? A geração de hoje tem tempo, né? Então tem corpo, estética. A geração mais antiga, boomer ou millennial, tem mais condição e dinheiro. Então é uma troca, né? Eu dormi com tiazona só pra pegar o dinheiro e vida que segue. E eu tenho meus pensamentos do porquê isso aconteceu. Na verdade, o que hoje, né? A grande maioria da massa, né? /povo, tem colocado 3 deuses pilares na cabeça. Eu sei, porque eu já fiz a de raciocínio. Provavelmente quem pegar meus vídeos anteriores de rabisco já sabe. Os 3 pilares são prazer, que na verdade chama de relacionamento. O segundo é fama ou alto cargo, que na verdade é reconhecimento, validação. E terceiro, dinheiro, não necessariamente nessa ordem, tá? Para algumas pessoas muda o nível, o grau de importância. E infelizmente, muitas pessoas aceitam até ser humilhadas, pisadas e estraçalhadas só para conseguir esses 3 pilares. Igual o exemplo, né, desses vizinhos que eu citei há uns minutos atrás. Eu vivi isso, então eu posso confirmar. Os caras têm a vida toda ferrada e ficam se achando ainda. Querendo ou não, cada um desses pilares está de certa forma ligado um ao outro, sim. Dinheiro, status e relacionamento, né, /prazer. Pra tristeza da atualidade, hoje, se você quiser ter um relacionamento minimamente decente, você tem que ter pelo menos ou dinheiro ou relativamente um bom moderado status, cargo social, carro, casa ou algo do tipo. Se você não tem isso, não tiver isso, né, então esqueça. É difícil, beira impossível você conseguir um relacionamento. Aí, alguns podem até perguntar, mas se o relacionamento se baseia em dinheiro, prazer e status, então no dia que acabar esses pilares, acabou o relacionamento. Olha, quanto a isso, infelizmente, nessa atualidade, eu percebo que é assim. As pessoas programaram a mente delas pra ser assim. A elite endossou isso, mas as pessoas, no fundo, aceitaram isso também. Essa elite só deu um empurrãozinho para um povo que já tinha a natureza do pai delas. Mas voltando, por isso eu defendo que a melhor fase para se relacionar é algo próximo logo após a escola, que você não tem nada, não tem corpo, ou mesmo que já tenha o corpo, mas ainda falta casa, carro, etc, etc. É estranho para pensar, né, se na Idade Média o povo não tinha nada e conseguia construir tudo junto do zero. Por que será que hoje o povo, mesmo com condição singelamente melhor, não consegue? E aí que eu falo, assim, o resumo da história é que a elite fez a cabeça das pessoas, né, mais as redes sociais, gerando uma corrida para quem completa, né, a vida primeiro, para quem zera a vida primeiro. Só que o dilema entra agora, porque o mundo está sendo destruído propositalmente para que apareça um salvador. Portanto, tinha que ter uma geração que vai passar por essa fase de transição. No caso, a geração Z, né? A minha, no caso. Quando falam que a geração Z não tem nada, não tem carro, não tem casa, não tem relacionamento e blá blá blá, até que isso não tá errado. Por isso que hoje a maioria tá jogando, fazendo live ou praticando esporte. Ou se não é isso, tá fazendo besteira, pode ter certeza. Por quê? Porque não sobrou muita coisa pra gente, né, geração Z. Alguns que forem da geração Z, né, do outro lado da tela, vão entender o que eu irei falar agora. Pode ver que a condição financeira de alguns eram tão boa que o pai consegue sustentar ele e os filhos. Hoje, a gente, ou eu no caso, né, não consigo nem sequer me sustentar, quem dirá um filho. Pra ver como a diferença da condição ou chance, né, financeira é brutal, né? Só que ao invés das pessoas terem mais empatia, não acho que empatia não é bem a palavra correta, mas tentar entender o próximo, se tornarem mais compadecidas uma das outras, acho que essa é a palavra correta. Na realidade, as pessoas estão mais mesquinhas e cada um só pensando no próprio umbigo, né? Tal da pergaminho. Eu não vou entrar naquele fator que eu já falei várias vezes, né, de guria de 25, né, aparecer com uma cidade de alerta por causa de um companheiro rico de 57 anos, né, que espancou ela porque ela tava traindo ele. E hoje as pessoas são assim. Não fazem ter de raciocínio, como eu falo, não fazem um cálculo, uma conta, não tem estratégia. E todo tipo de coisa, né, esse tipo de bizarrice que acontece, até porque isso serve tanto pra homem quanto mulher, tá? Porque tem gente que se vende, tem dos dois, né? Fica às vezes com um velho que dá dinheiro, né, mas secretamente tem amante, porque ele é quem ela gosta de verdade,
né? E na rede social posta foto com outro nome, tem outro namorado, porque, né? Tem que ficar pagando pros outros que ela tem a Wonderful Life, né? O perfil bonitinho. As pessoas têm uma vida totalmente virada do avesso. E elas esperem que isso termine bem. E como cada um desses 3 pilares que eu citei anteriormente está intrinsecamente ligado um ao outro, quando você nasce num tempo onde tudo tá quebrado, crise financeira, crise de relacionamento, apocalipse chegando, o AC, né, o anti-C, às portas, maioria das pessoas materialista, corrida para vencer na vida. Qual é a única alternativa para você conseguir alguma melhora de vida rápida? Na minha visão, são poucas, tá? É ou ganhar dinheiro fácil com conteúdo ilícito, ou faz chucho para ganhar dinheiro, né? Ou fica com pessoas do alto escalão, normalmente mais velho, porque isso tem a ver com geração sim, e não foge muito desses 3, tá? E sabe quem vai conseguir essa vida perfeitinha, entre aspas? Eu já fiz a pesquisa, é 15 a 20% da população, tá? Baseado em dados e pesquisa como tá na tela. E toda essa perspectiva que eu tô fazendo tem tudo a ver com o tempo em que cada um nasceu. E aí fica a pergunta, né? Que culpa tem a geração Z? Né? Que culpa tem quem nasceu nos anos 2000, ou em diante também, né? E a geração Alpha, então? A falta de empatia, ou tentar entender o próximo, né? Porque hoje as pessoas usam a palavra empatia pra colocar essas pautas bizarras e todo mundo tem que entender, mas a falta, né, de entender o próximo nesse reino começa por aí, né? Que sempre vai ter uns boomers ou millennials, né, da geração passada que acha que venceu na vida, normalmente uns de 40, 45 pra mais, falando que a geração atual é fresca, é Nutella, parará, pururu. E tem que ver isso também, né? Quem é que tá criticando, né? Porque a hipocrisia começa nisso. Observa quem tá fazendo a crítica, né? Às vezes é um velho podre de 67 anos que se diz casado, né, com uma de 25. Pessoas nesse reino que elas são as responsáveis por amaldiçoar esse lugar. E normalmente esses são os mesmos que ficam se fazendo de coitado, ou então são os perfeitinhos. E isso não tem a ver com geração, né? Eu já mencionei isso antes. É caráter, isso tem a ver com índole. Por isso eu acredito plenamente, ou veementemente, que estamos no fim. É aquela coisa, né? Meu irmão, se você tá num mundo onde as pessoas se vendem pra quem dá mais, né? Fica com um velho babão, mastigador de língua, aceita ficar junto um em cima do outro só pra dizer que transou. Aonde que isso é vencer? E eu vivi, em parte, né? Vivo perto de gente assim. Em pesquisa que acontece... É só fazer uma alusão, né? Pesquisa que acontece com os porcos. Se ele passa fome, o que ele faz contra o porco? E assim, a comparação, né? A alusão é perfeita. Muitos seres humanos se tornaram onívoros de energia, espirituais. E alguns físicos também. Agora, olha só o efeito colateral que tudo isso que eu falei deixa, né? E isso eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Vamos fazer o raciocínio por ter. Essas mulheres que ficam com o velho babão, ou só usa os outros, né? Cedo ou cedo, o velho não vai viver pra sempre. E a mentira também tem perna curta. Se o velho é daqueles que aceita, né, o cônjuge se relacionar com outro, porque a pessoa já viu uma mentira, tá? Não precisa de mais nada. Uma hora ela vai se quebrar automaticamente. E aqui entra. O homem de verdade não aceita essas mulheres rodadas. Por quê? Porque a gente pensa assim. Pô, ontem a mulher tava passando, né? Se esfregando em cima de outro homem. Às vezes até no mesmo dia. Depois essa mesma mulher, né, quer ficar de mão dada comigo, um beijinho, né, bracinho, e fazer roleplay de menina decente. É igual o exemplo da fruta que eu li em outro vídeo. Porque você não pega uma fruta mordida do mercado e leva ela pra casa, né? Não precisa nem falar nada, né? Só que no relacionamento as pessoas aceitam isso. E o que é pior, não é nem mordida, né? É uma parte íntima que já foi, vocês sabem o que. É nisso que você percebe que uma boa parcela dos homens só pensam com a cabeça de baixo e não com a de cima. E tem homem que faz isso também, né? Ficar com véia. No caso do homem, eu diria que o problema, no caso, seria mais outro. O problema são os bancadores, né, que ficam sustentando essas mulheres rodadas. Por isso que tá tendo uma quebra hoje, né? Mulher sozinha procurando macho e homem também sozinho. E os homens de verdade não querem qualquer uma, né? Eu, por exemplo, posso pegar como exemplo, eu tenho bem mais afeição se uma mulher for virgem, com certeza. Na verdade, eu não aceitaria diferente disso. Eu não ligo tanto pra dinheiro, nem altura, nem cor de olho, cabelo, loira. Óbvio, sendo atrativa esteticamente e tendo bons princípios, valores e fidelidade, aí sim... Isso é o que me chama a atenção. Essa romantização da perda da virgindade, né, logo cedo, pra mim, é a coisa mais acéfala, mais burra que já existiu. Fora que tem toda uma consequência por trás disso, né? Mas, enfim, vou terminar aqui pra não alongar o vídeo. Um detalhe, né, espiritualmente falando, o demo, ele quer destruir os homens. O próprio Humberto Volz, vulgo barbudo, né, que eu chamo de barbudo, falava isso. E hoje eu vejo que é verdade. O demo, espíritos malignos, entidades opressoras, como você preferir chamar, eles trabalham constantemente pro homem perder a identidade, né? Igual no Jardim do Éden, ele usa a mesma base até hoje. Pensa, o homem que aceita ficar tudo misturado contra os homens e mulher tudo junto, espiritualmente falando, é só uma questão de tempo até ir pro outro lado rosa da força. E assim, não que rosa seja uma coisa... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Em todos os testemunhos, se você pesquisar, quem pesquisar no YouTube vai perceber um padrão, que é, né, o demo, um diabo, vamos dizer assim, sempre desce um nível de consequência, né? É muito difícil não continuar a degradação. Aí terminamos aqui. Uma sociedade que está com falta de homens de verdade. Mulheres que fabricaram a própria autodestruição e alguns homens, né, bancadores dessas mulheres que colocaram combustível nessa autodestruição. E no fim, isso é vencer?
Pra concluir, o mundo acabou. Sim, ele acabou. Por quê? Por que ele acabou? É como eu disse, se eu estou num reino onde relacionamento é só por interesse ou quem dá mais, é necessário ter posição, dinheiro e autocargo, não é pra tudo. A conexão, o coito, o prazer se tornou apenas uma espécie de fast food que não tem dono, é moeda de troca, no qual você apenas tem direito a consumir temporariamente, mas nunca mais. E então, pra que viver no mundo assim? Só gente idiota, só pecador quer viver no mundo assim. Só o burro quer viver no mundo assim. Que ele mesmo destrói a coisa e no fim vai sobrar só pra ele esse resto. O cristão é louco, né? Quando ele disse que quer sair daqui. Eu comecei o vídeo justamente de forma pacífica, porque eu creio que era assim que deveria ser. A família atualmente, praticamente, não existe mais. A reciprocidade tá quase extinta. Sabe o que eu vejo? Eu não falo nem como cristão, mas como uma pessoa normal que está tentando ter o básico nesse mundo. Esse reino é um reino de mercenários e pra mercenários. A própria elite, semicontroladores do mundo, fabricaram esse lugar para sair nesse modelo. Imagine como se fosse um bolo. E eles entregaram esse bolo para a grande massa. E a grande maioria do povo comeu desse bolo de esterco com muito gosto e lambendo os dedos ainda por cima. Se tornaram mercenários espirituais, mercenários de relacionamento, mercenários por interesse. E deixa a pergunta para os que se dizem cristãos, né? Quando alguns falam, né, com as frases clássicas, né? Que esse é o meu mundo, né? O crente não nasce para perder, que aqui na terra é só bênção, que é de Deus não sofre, reino de Deus é agora, é aqui, né? Se tá difícil é falta de fé, né? Só repreender que cai. Para que falar isso? Será que realmente vocês querem, né, ficar nesse mundo, né, de mercenarismo? Esse é o mundo de vocês. Reflete os traços de vocês, representa vocês, porque esse não é meu mundo. E às vezes eu até penso que Deus permite certas coisas, ou essas coisas, né, que eu acabei de contar, acontecerem na nossa vida, mas justamente para deixar a gente cada vez com menos vontade de ficar aqui nesse mundo. Tanto que se hoje, antes da meia-noite, ou agora mesmo, né, se Deus voltasse com juízo, né, então que assim seja. Ou então se vierem, né, pela minha cabeça, porque eu não aceitei a marca, que assim seja. Fica a pergunta, né, qual o problema? Tem gente que morre por time, morre por dinheiro, por status, por família. Então deixa a pergunta final, né, aqui, né? E por Jesus, que dá a vida por você, né? Tu que tá do outro lado da tela, você morreria por ele?